capítulo 2, versículos 22 ao 24, onde está escrito: Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Glorificamos e magnificamos o nome do Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele e somente Ele que vive e que reina para todo o sempre. Antes de nós entrarmos na exposição desse texto bíblico, eu gostaria de nesta noite falar sobre 3 coisas importantes. A primeira é no que diz respeito ao início do cristianismo. Este era um momento decisivo para a Igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele veio aqui na terra, cumpriu a sua missão com sucesso absoluto. Morreu, ressuscitou, subiu ao céu para se assentar definitivamente à destra do trono da majestade celestial. E a igreja, através dos apóstolos, ou parava ou sobrevivia a tudo aquilo que a partir de então passaria a acontecer na história do cristianismo. O líder principal, Cristo Jesus, tiraram de cena, mataram, na mais horrenda morte que se possa imaginar. E agora, o que fazer? Ceder às pressões, ceder às perseguições, era uma responsabilidade muito grande dos apóstolos de Cristo Jesus. Segunda coisa que eu destaco é o contexto desse texto. Em qual momento aconteceu este evento? No dia de Pentecostes. Um dia importantíssimo para a Igreja de Cristo, cumprimento da profecia da parte do nosso Deus. Joel capítulo 2, a partir do versículo 29 e 30.
onde o capítulo 2 começa falando do derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo. Quando o Senhor Jesus, Ele esteve aqui, Ele prometeu que quando subisse para estar com o Pai, enviaria o Consolador amado. Estava ou não cumprindo a sua palavra? Sim. Derramou de maneira plena e absoluta o seu Santo Espírito sobre a igreja do primeiro século da nossa era cristã. A pergunta é: isso mudou? Nos dias de hoje, é possível isso acontecer? Sim, porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Assim como Ele fez no dia de Pentecostes, Ele pode fazer no dia de hoje na Igreja Filadélfia Pentecostal de Aguiar. É só você dar lugar nesta noite ao Espírito Santo de Deus e Ele pode se apossar da sua vida. Eu assisti cultos nessa igreja aqui que não se vê mais. Crentes tomados pelo Espírito Santo de Deus de maneira extraordinária. Eu vi nesta igreja aqui. Nós é que estamos mudando, mas o Espírito, o Consolador amado, está à disposição de cada um de nós. Terceira coisa é com relação a Pedro, um homem simples, pescador, um homem que negou o Senhor Jesus. Diríamos hoje, numa linguagem bem nossa, frouxo, mas cheio do Espírito Santo. Agora agia com autoridade, cheio, depois de receber o Espírito Santo de Deus, enfrentava as autoridades judaicas, aquelas mesmas que rejeitaram o Senhor Jesus, que crucificaram o Senhor Jesus, que mataram o Senhor Jesus. Agora, Pedro, de peito estufado e cheio do Espírito Santo, pregava com autoridade, ousadia e poder. Sem medo, com coragem, animado, cheio de força. Qualquer um de nós que estamos aqui, só vamos fazer a coisa correta para Deus, só temos condições de fazer a obra de Deus, de cantar, de pregar, de orar, se for pela força que vem do alto, direto do Espírito Santo de Deus. É o exemplo de Pedro. E ele dizia: homens de Israel, varões israelitas, escutai estas minhas palavras. Eu queria estar lá naquele momento para olhar para Pedro. Eu não sei se ele estava em cima de uma cadeira, de uma mesa, qual a posição que ele se encontrava neste momento, mas com coragem,
pregando para as multidões. Varões israelitas, escutai essas minhas palavras. A Jesus Nazareno. Quando se fala Jesus Nazareno ou Jesus de Nazaré, Pedro estava sarcasticamente acusando os seus opositores quando ele diz Jesus Nazareno, aqueles que vocês desprezaram, aqueles que vocês não deram valor, aqueles que vocês menosprezaram, aqueles que vocês rejeitaram, Jesus de Nazaré. Aleluia. Homem aprovado por Deus. Eu pergunto, será que é fácil ser aprovado por Deus? Não é fácil. Ser aprovado por alguém da nossa família que nos ama é fácil. Ser aprovado por um amigo, uma amiga é fácil. Ser aprovado pelo pastor que não vê você 24 horas por dia é fácil. Agora, ser aprovado por Deus, Ele que a Bíblia diz em Provérbios 15:3, que os seus olhos estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Ele que sonda os nossos rins e corações, sabe dos nossos pensamentos e das nossas intenções. Somente quem é puro, santo e verdadeiro, como Cristo Jesus, teria condições de ser aprovado totalmente, absolutamente, 100% por Deus. Aprovado por Deus, rejeitado pelos seus compatriotas. Evangelho de João 1, versículo 10 diz que o mundo foi feito por ele, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Atos capítulo 10, versículo 38 diz que ele ia por toda parte fazendo bem a todos, só fez o bem, não prejudicou a ninguém. A Bíblia diz que ele não falhou, não errou, não se achou engano na sua boca, nas suas palavras. Aprovado por Deus. Quando Deus carimbou, está aprovado. Com quê? O texto diz: maravilhas, prodígios e sinais. Maravilhas, prodígios e sinais. Ninguém na história da humanidade, ninguém, nem os profetas, nem os heróis da fé, nem Abraão, nem Elias, nem Noé, ninguém fez tantas maravilhas, tantos prodígios, tantos milagres, o quanto o Senhor Jesus prodigalizou no meio da sociedade judaica. Duas palavras parecidas, maravilhas e prodígios, mesma coisa que milagre. Sinais, um pouco diferente, porque os sinais foram as comprovações das profecias veterotestamentárias, ou seja, do Velho Testamento, que se cumpriram na pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque nós nascemos uma carta branca para ser escrita a nossa história, mas tudo, ou quase tudo na vida de Cristo Jesus já estava previsto nas Sagradas Escrituras dos Hebreus.
inúmeras profecias messiânicas, e todas elas tiveram seu cabal cumprimento na história, no nascimento, na vida e na morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilhas, prodígios e sinais que Deus, por Ele, fez no meio de vós. Como vós mesmos bem sabeis, os judeus, eles não tinham desculpa pela sua incredulidade. Não tinham desculpa. E eu pergunto, a sociedade contemporânea, o ser humano do dia de hoje, porventura tem desculpa por não acreditar em Cristo Jesus? Não tem desculpa. Sabe por quê? Porque Ele continua fazendo maravilhas, prodígios e sinais e provando que é o Filho de Deus. Quem ainda não tem uma experiência pessoal com Cristo Jesus, mas tem alguém da sua família que já teve um milagre, que já teve um prodígio, alguma coisa, uma maravilha na vida de um familiar seu. Então não tem desculpa para não acreditar no Filho de Deus como um Salvador da humanidade, como o nosso Redentor. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, com ousadia, coragem, aí ele confronta os seus conterrâneos, os judeus. Qual o confronto direto de Pedro? Versículo 23: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Quatro coisas aqui. Primeira, Cristo morreu. Cristo foi crucificado por uma determinação de Deus. Já estava no cronograma das realizações do Criador de todas as coisas. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro já estava predestinado a passar por tudo que ele teve que enfrentar ali na cruz do Calvário. Segundo, os judeus culpados, porque desde que descobriram, ou desde o momento em que Cristo manifestou o seu ministério aqui na terra, eles perseguiam o Senhor Jesus. A cada passo que o Mestre dava, observavam as palavras de Jesus, fiscalizando a vida do Senhor Jesus em todas as suas atitudes, ações, para pegar um motivo de acusação contra o Filho de Deus. Terceiro, alguém do seu próprio grupo, alguém que ele confiou, chamou para o seu lado um dos seus apóstolos, que o traiu, Judas Iscariotes. Quarto, os romanos
porque houve um coloio para acontecerem essas três coisas aqui do texto. Um traiu, outros prenderam, outros condenaram e crucificaram o Filho de Deus. Por isso que o texto diz assim: prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Esses injustos pode colocar os quatro grupos, mas principalmente os romanos, que eram considerados pelos judeus os gentios, os pagãos, os incircuncisos. Porém, nem mesmo investindo, nem mesmo todas as forças se levantando contra o Cristo de Deus, nem mesmo se levantando contra ele as maiores autoridades do seu país, nem mesmo se levantando contra ele o seu traidor, nem mesmo se levantando contra ele a maior autoridade do Império Romano daquela época, venceu o nosso Salvador, porque ele é invencível, porque ele é imbatível. Assim como ele sabia que viria para pagar o preço da nossa redenção, da nossa propiciação, o preço que ele nos comprou, que ele nos resgatou, o preço da nossa justificação diante de Deus, o preço que ele pagou para nos reconciliar com os céus, para trazer a paz de Deus para nós. Nem mesmo todas estas forças pode vencer aquele que está sentado à destra da majestade nas maiores alturas. Aleluia! E aqui nós concluímos com o último versículo lido aqui nesta noite, Messinho, quando diz: ao qual Deus ressuscitou, solta as anças da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Presta atenção aqui uma coisa. Depois do diabo, Satanás, depois dos demônios, principados, potestades, príncipe das trevas, depois do império do mal e das trevas, a morte, desde o princípio, sempre foi o grande inimigo da raça humana. Sabe por quê? Porque lá no Jardim do Éden foi decretada a seguinte sentença: não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dele comer do fruto, certamente morrerá. Consequência, sentença. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o homem passou a ser prisioneiro das consequências do pecado, que é justamente a morte. Alguém teria que vencer este grande inimigo da raça humana. E quem foi que venceu? O Senhor Jesus.
Pense aí num poderoso homem de Nazaré. Todos tinham medo, pavor da morte. O homem natural, o incrédulo, ateu, confesso ou não, tem pavor da morte. Ele faz o que for possível para se livrar da morte. Quem é rico daria todo o seu recurso quando cai no hospital à beira da morte para se livrar da morte. Ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Sabe por quê? Porque Ele próprio disse, João capítulo 11, versículo 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Como Ele sendo a ressurreição e a vida, não poderia jamais ser vencido pela morte. Quando você olha para a história dos heróis da fé, pessoas importantes do reino de Deus morreram e ficaram na sepultura. Mas Ele foi diferente. Eu digo que poderia cavar uma sepultura numa rocha firme e concretar que não seguraria o Filho de Deus. Ele ressuscitaria da mesma forma que ressuscitou. Aleluia! Poderia cavar uma sepultura até o centro da terra. Do mesmo jeito, Ele ressuscitaria. Nada seguraria o Filho de Deus diante da morte, não, porque Deus, com seu poder e autoridade, venceu definitivamente a morte. Agora saia nesta noite daqui com uma certeza. Uma certeza. Qual é? Se você não participar do arrebatamento da igreja e porventura morrer, assim como Cristo ressuscitou, você também vai ressuscitar. Porque esta é a promessa de Deus. Oh, aleluia! Aqueles que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, e os que já partiram em Cristo ressuscitarão. Primeiro, nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador nos ares, para estar sempre com o nosso meio Nazareno. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando ricamente com esta mensagem. E saia daqui nesta noite com esta esperança de que nem tudo está perdido. Cristo está com você. Cristo está com a sua família. Ele vai na tua frente para te levar ao lugar que Ele tem lhe aparelhado. Amém?